pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Mahogany. E hoje nós falaremos sobre estratégias digitais de sucesso. E para isso eu trouxe duas pessoas que estão diretamente envolvidas aqui na Mahogany com as estratégias digitais, redes sociais, campanhas e toda essa linguagem aí que a gente adora conhecer mais aí, de curioso, né? Então eu vou pedir para elas se apresentarem, primeiro a Olga, na sequência a Bruna. Vou pedir para se apresentar, falar o que você faz aqui na Mahogany e depois a gente vai falar um pouco da experiência de vocês. Pode se apresentar, Olga. Bom, pessoal, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Pri. Eu sou a Olga, eu sou responsável pela comunicação da Mahogany. E hoje a gente vai trocar bastante informação aí, boas dicas de como fazer estratégias para a comunicação de todo mundo que está assistindo ser eficiente. É isso que importa numa comunicação. Se o podcast está chegando para você, é porque a Olga fez alguma coisa para chegar aí para você e ter sucesso. Pode se apresentar, Bruna. Oi, meninas, tudo bom, pessoal? Eu sou a Bruna, eu cuido dos canais digitais, do e-commerce e vendas digitais dentro da marca. E vamos falar bastante, né, dessas estratégias do marketing que a gente pode ajudar vocês. Métricas, resultados. Muitas métricas, muitos resultados, como vender mais. Não, no outro episódio a gente falou bastante de vendas digitais, né? E Bruna, eu lembro que você falou sobre as estratégias, sobre a gente entender muito bem esse consumidor antes de pensar numa campanha, né? Mas como que foi a sua trajetória no marketing, né? Como você chegou no marketing? Porque quando eu me formei, assim, um pouco antes de entrar na faculdade, o pessoal falava, não, é criativo, vai para o marketing. E a gente entende que, assim, é uma parte do marketing, porque o marketing você precisa entender um pouco de KPI, relatório, né? E não só a criatividade, porque o marketing não é resumido ao design. Então, queria que você falasse um pouco da sua trajetória até chegar no e-commerce onde você está hoje. Claro. Assim, eu sou formada em marketing, então todo esse negócio que você falou de aprender lá na faculdade as métricas, gente, até aula de economia eu fiz. Então, realmente não é só o criativo, não é só o design. Mas eu trabalho com varejo já há 10 anos. Então, comecei lá no chão de loja, abrindo caixa, fazendo tudo que vocês possam imaginar e que vocês vivem também. E fui crescendo, fui aprendendo cada vez mais. Tive algumas oportunidades de poder fazer cursos e cada vez mais ir me especializando e entendendo mais do mundo digital. Então, com o passar dos anos, eu trabalhei numa empresa, uma nacional bem grande aqui de vestuário, e foi lá que eu tive o meu primeiro passo na omnicanalidade, no omnichannel. Lá eu precisava implantar nas lojas, nas franquias, que era o maior desafio, porque a gente testou 2 anos em lojas próprias e quando chega nas franquias é outro desafio. É outra realidade. Aí é outra realidade. E a gente chegou e a gente tinha que implantar Ship from Store, Pick Up Store, tinha que implantar compra na loja, mas está saindo do estoque do site. E era novidade na época. Super! Imagina que isso a gente está falando de não há muito tempo atrás, mas no mundo pré-pandemia, por exemplo, que não era tão comum assim de se falar dessas coisas. Então, foi naquele momento que eu tive o meu primeiro contato mais a fundo, mais profissional, porque é uma coisa pessoal, né? O pessoal, a gente está no digital o tempo todo. Verdade. A gente está nas redes sociais, a gente está olhando tudo, está estudando, fazendo curso, mas no profissional aquele foi meu primeiro contato. E aí eu cheguei na Mahogany, a princípio cuidando também das franquias, cuidando também das lojas, mas depois tive essa oportunidade para cuidar do e-commerce e hoje não é só o e-commerce, hoje em dia é e-commerce, é digital, são todos os projetos automações, de vendas online, eu tô ali, tem meu pezinho, tem minha mãozinha ali envolvida. Muito bom. E você, Olga, a gente fala que comunicar é sorte, né? Saber se comunicar, a gente vê vários memes, né, na internet, fala, nossa, que dicção incrível, comunicação é um dom, mas a gente sabe que tem muito estudo, né, por trás disso. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória também, até aqui na área de comunicação, coordenando essa área diretamente.
Bom, também sou formada em marketing, pós-graduada pela USP, então eu conheço bem a área de comunicação, né? Mas eu comecei lá atrás, comecei como estagiária e foi subindo, mas eu acho que um grande diferencial é que eu já entrei no mercado de luxo. Então, a primeira empresa que eu trabalhei no marketing foi uma operadora de turismo de luxo. Então, eu já entrei conhecendo um público mais nichado, um público que sabia muito bem o que queria, e para isso eu tive que desenvolver várias técnicas e estratégias de como falar, de como ser um receptor e um emissor coerente para chegar no público, né? E isso foi me moldando a ser uma profissional que conseguia transitar muito bem entre os gêneros, né? Tanto homem quanto mulher, e entender diferentes tipos de pessoas. Então, desde que buscava uma viagem de lua de mel, por exemplo, até quem tinha uma boda de 50 anos, que era completamente outro público. E aí fui indo, trabalhei muitos anos em agência também, então já trabalhei com mídia, então o pessoal que está louco para eu falar de mídia, eu posso falar um pouco sobre mídia, já trabalhei com SEO, e aí na Mahogany eu tive a oportunidade de voltar para a comunicação, que é onde eu comecei mesmo, então hoje em dia eu foco mais nessa parte, mas as pessoas acham que comunicação é como você falou, é a beleza. É só isso, né? E uma comunicação, ela sem uma mensuração de resultados, ela não adianta nada. Né? E isso serve até para a nossa vida. Quando a gente está conversando com alguém, você quer que uma mensagem ela chegue na pessoa da forma correta, é uma forma de mensurar. Né? Então, se você conversa com alguém e essa pessoa não entendeu nada do que você falou, quer dizer que você não teve uma comunicação eficiente. Isso é uma mensuração. Né? Então, às vezes, as pessoas se apegam ao design, se apegam à parte visual e esquecem que em comunicação ela faz parte da nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, e ela precisa ser medida em todas as esferas. Exato. E a comunicação institucional, ela é um pouco mais complicada, né? Porque aí você está representando uma empresa, uma marca, e precisa tomar todo um cuidado. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Mas para as pessoas que estão nos acompanhando entender o que é estratégia digital e como saber se a estratégia digital teve sucesso ou não. Eu queria que as duas respondessem. Vamos começar pela Bruna, então, primeiro, e depois a Olga já vai na sequência para a gente entender, para todo mundo ficar na mesma página, antes da gente aprofundar. Claro. Eu acho que tem várias formas da gente saber se isso foi um sucesso, se não foi. Mas eu acho que quando a gente pensa na estratégia digital, a gente tem que pensar em tantos aspectos. Para você primeiro começar essa estratégia, você precisa saber qual o público, você precisa conhecer o seu público, você precisa conversar com ele e estar perto dele. Você precisa saber exatamente com o que você vai interagir, né? Exatamente. E assim, para você chegar e saber se foi um sucesso, por exemplo, nós trabalhamos com varejo. Então, qual que é o primeiro parâmetro para saber se isso foi um sucesso? Como foram as vendas? Então, assim, quanto que eu vendi? E assim, eu vou planejar uma estratégia digital. Quantas pessoas que eu estou trazendo? Quantos novos contatos? Ah, legal, estou trazendo X número de pessoas. Mas essas pessoas estão convertendo? São pessoas que convertem, que estão comprando com a nossa marca? Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar no match que isso vai dar lá na frente para chegar e colocar de fato, olha, eu pensei isso. E às vezes a gente tem ideias ótimas, projetos incríveis, e que nem sempre dão super certo. Mas tem aquela ideiazinha que você pensou, você elaborou, e você estudou aquilo, você estudou o seu público. Você vai chegar lá e vai saber, olha, aquilo me resultou em X número de vendas, em X número de novos usuários, o quanto que aquilo me converteu. E o que é muito importante, Pri, quanto que eu tive de recompra? Eu tive uma frequência de compra pós isso, porque a gente não pode só pensar na estratégia daquela campanha naquele momento. Mas eu tenho que pensar, eu vou ter que ficar mensurando todos esses resultados por um bom tempo, porque eu preciso saber se a pessoa está tendo uma frequência de compra ou se foi uma compra única que eu tive naquele momento e só eu perdi esse consumidor. Então é bem importante pensar tudo isso quando a gente está elaborando as estratégias, né?
Entender também o que dá certo para a sua realidade, né? Então, se você, por exemplo, é uma loja local de uma cidade de 200 mil habitantes, né? Você não precisa contratar uma influenciadora com 6 milhões de seguidores, né? Você contrata uma pessoa que, dentro ali da sua realidade, ela tem um certo nível de influência. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas se apegam a grandes números, né? Big numbers, que a gente chama no marketing, esquecem da sua própria realidade, do que faz sentido para ele. E é tentativa, erro e acerto. Então, não existe fórmula mágica do marketing, nunca vai existir, né? Isso o guru vende para ele conseguir se sustentar no Instagram. Mas não existe fórmula mágica. A fórmula mágica é o que funciona para você, tentativa e erro, e entender que o digital não tem como escapar do digital, né? A gente não vai regredir. Isso não quer dizer que os outros canais vão morrer. Né? O off ele vai continuar existindo, a TV ela vai continuar existindo, mas o digital ele é uma realidade e ele não pode ser ignorado. Então, estudar muito bem quem é você e para quem você precisa vender é o que faz uma estratégia vencedora. Muito bom. Então, todo mundo na mesma página agora. Com certeza. A gente sabe que com a pandemia, o marketing, falando no generalista, né, teve uma grande divisão de águas. Pré-pandemia e pós-pandemia. Aproveitando aí, falando de pós-pandemia, quais foram, Bruna, as mudanças em relação à estratégia, né, de campanhas, de acesso, de chegar no cliente, as principais mudanças que você teve que se adaptar para fazer o consumidor ser impactado digitalmente aí com as suas estratégias? Sim. Eu acho que assim, a pandemia não é que ela criou algo novo, mas ela acelerou coisas que já estavam acontecendo. Por exemplo, um contato que a pessoa fazia por WhatsApp. Gente, já tinha isso antes. A gente já tinha um WhatsApp antes da pandemia. Vendas que aconteciam por esse canal. É um canal que já acontecia antes. Mas naquele momento que chegou a pandemia, o pessoal começou a ser 100% lá nesse canal. E foi o que a Olga falou, não é que vai morrer o físico, porque todo mundo estava preocupado, né, em 2020, quando todo mundo estava, meu Deus, e agora não vai mais existir? E não, gente, depois de 3 anos, quase 4 anos aí, a gente a gente conseguiu mostrar que não, que na verdade é uma estratégia, quando a gente pensa na estratégia, a gente tem que pensar numa estratégia híbrida. Eu acho que isso foi uma grande mudança. Quando a gente vai pensar no digital, a gente pensa na estratégia digital, a gente pensa nela para o mundo físico e para o mundo de e-commerce, para o marketplace. A gente pensa nessa estratégia, então o que a gente vai fazer na loja, o que a gente vai fazer digitalmente na loja, então o que isso vai ser feito, então o que a loja pode fazer localmente, que nem a Olga falou, e o que aqui como marca, o que a gente vai fazer no nosso site, o que a gente vai fazer de campanha lá no nosso marketplace. Então, tudo isso, depois da pandemia, a gente teve esse pensamento híbrido, que a gente pensava só na estratégia do site, só na estratégia do físico. E não é mais isso. Agora é a estratégia do físico, digitalmente e do phygital, né? Que a gente falou no último podcast, que é essa mistura dos dois mundos. Curiosidade aqui. Quando a gente subiu o podcast do Vendas no Mundo Phygital, eu recebi no mínimo umas 10 pessoas falando: vocês subiram o podcast com o nome errado. Não é Phygital, é digital. Não, gente, é Phygital. Vê o podcast que vocês vão entender o porquê que é Phygital. Olga, a gente sabe que para a Bruna fazer a estratégia do digital, tem uma parte sua antes que é o quê? O que comunicar e como comunicar, né? No nosso segmento, na Mahogany, como que a gente vende e comunica esse desejo, essa atração, esse aroma, essa exuberância na internet, que não tem cheiro. Então, como que eu vou traduzir? Eu tenho o Off-White aqui, o Make Me Feel Off-White, ele tem notas específicas, como que a gente traduz isso numa estratégia digital? O mercado de cosméticos, ele é interessante, né? Porque quando a gente fala de perfumaria, a gente fala de sensações, né? Então, a gente vai muito mais para a área emocional. Então, a gente dá gatilhos emocionais, a gente usa adjetivos emocionais, como experiência, como único,
como carinho, como sentimento. Então, a gente usa esse tipo de adjetivo para entrar nessa área de fragrâncias. E quando a gente vai para a área de cosmético, já dermocosmético, o cosmético de resultado, a gente já usa outros tipos de palavras. Então, a gente usa gatilhos diferentes. A gente cria uma arte onde ela precisa ter claim, né, que a gente chama, ou seja, aqueles bullet points, né, que a gente chama. Então, ela precisa vender um resultado. Então, é completamente diferente a comunicação. Quando você vai falar, por exemplo, de um cabelo, você mexe com a imaginação do que eu vejo lá. Então, se eu estou vendo um cabelo daquele brilhoso, eu também quero um cabelo daquele. Então, você precisa trabalhar muito com imagem. Então, para cada tipo de produto hoje que tem dentro dos SKUs da Mahogany, é um tipo de comunicação que é pensado tanto visualmente, quanto quando a gente vai escrever um texto sobre ele. Então, e tudo isso a gente passa para fora para que os outros, né, canais da empresa consigam entender isso, entrar nisso, e desde um catálogo reflita toda essa linha de pensamento até quando você chega num site, num post. Então, não basta ser criativo, né? Tem que entender de mercado. E é engraçado você falando, porque assim, uma vez eu fui fazer uma dinâmica e é difícil a gente ressaltar qualidades que a pessoa não consegue ver, não consegue sentir, mas ela precisa sentir. É difícil, né? Aí a gente estava fazendo uma dinâmica de produto, aí eu lembro que alguém falou assim, não, essa embalagem, esse é o produto tal e ele é tão dourado, com a embalagem dourada, acho que a Bruna tá ali, ela vai dar risada. Porque é algo que é difícil você ressaltar. Então, uma boa dica, então, é olhar o desejo do consumidor e saber o que divulgar através do desejo do consumidor. Muito bom. Bruna, quais são as plataformas de redes sociais que você acredita que sejam mais eficazes para os diferentes tipos de negócio? Aí a gente sabe que somos especialistas no varejo, mas às vezes quem está nos acompanhando é uma pessoa que está começando agora, às vezes um microempreendedor. E qual que é a importância do engajamento do usuário nas estratégias digitais? Claro, assim, a gente tem que pensar no segmento, foi o que você falou. Não é sempre que vai ser varejo, às vezes é indústria, às vezes é serviço. Então, você tem que pensar primeiro qual que é o segmento que você está atingindo. Hoje a gente tem diversas redes sociais. Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, numa rede social tipo TikTok, você pensa que é uma rede social que tem um público um pouco mais jovem. Então, qual que é o segmento da minha empresa? Ele combina com aquele público? Como que eu vou me comunicar naquela rede social? Porque da forma que eu me comunico naquela rede social, no TikTok, por exemplo, não é a mesma forma que eu vou me comunicar no Instagram, não é a mesma forma que eu vou me comunicar, por exemplo, no Facebook, ou num Twitter, que agora é X, né? Mudou, gente. Mas, por exemplo, no Instagram, a gente tem já uma gama um pouco maior, uma versatilidade um pouco maior, e a gente consegue, então, ter pessoas, públicos muito jovens, muito novos, que consomem um determinado tipo de vídeos, de fotos, de influenciadores. Então, tem esse tipo de público. E tem públicos mais velhos, que também estão na rede social. Então, eu acho que, por exemplo, o Instagram, você tem uma abrangência, né, maior para você chegar e conversar e se comunicar, e talvez tenha mais oportunidades ali para você conseguir, como empresa, alcançar o público que você quer. Mas é isso, você precisa pensar nisso e o que seria um resultado para mim dentro dessas redes. Eu não acho que seja só likes e comentários. Não, você tem que pensar, no final do dia, gente, o que a gente quer é vender. É isso, eu sempre trago isso porque eu acho que não é só o comunicar. A Olga vai querer me matar isso, mas é verdade, no final do dia, a gente quer comunicar, sim, de uma forma belíssima, mas a gente quer vender. A gente quer converter mais, a gente quer trazer, a gente quer que mais gente conheça a nossa marca. Então, essas ferramentas, elas têm relatórios, tem todos esses reports que você consegue ver quantidade de pessoas que estão engajando, likes, quantas pessoas clicaram no link, você consegue ver tudo isso. Mas você precisa pensar em que nessas redes sociais você tem que atingir um público que tenha match com você, que você consiga
conversar com ele de uma forma muito orgânica, uma forma muito natural, e chegar nele realmente de uma forma que eu consiga, no final do dia, conquistar este consumidor. Conquistar e fazer com que ele compre 1, 2, 3 vezes e que ele entenda o seu negócio. Que você realmente vire um consumidor fiel, um lover da sua marca. Verdade. Olga, e como que a personalização está diretamente ligada a isso que a Bruna falou? No final do dia quer todo mundo vender, mas ninguém compra aquilo que ela não precisa. Então, assim, às vezes a necessidade da pessoa não está tão latente, mas ela tem uma necessidade ali de comprar o skincare, não está tão claro. Como que essa personalização faz parte da comunicação? Como que as pessoas podem usar ainda mais da personalização para vender e para ter sucesso nas estratégias? Bom, hoje a gente chama a personalização de UX, né? O X. Então, é User Experience, né? Então, como que é a experiência do consumidor, seja no seu site, seja na rede social. Então, é isso que faz o diferencial hoje, né? E a gente tem exemplos de grandes marcas que usaram o UX para atrair novos públicos, né? Que foi o que a Bruna falou. Então, por exemplo, a Hugo Boss fez um trabalho incrível de trazer a marca para esse século, né? Porque é uma marca que era antes oficialmente uma marca de ternos, onde todo mundo entendia que homens elegantes usavam Hugo Boss, que ficou só Boss, né? Então agora Hugo Boss é só a parte de perfumaria, ficou Boss. Mas eles estavam para lá, então as pessoas só pensavam no terno. E eles fizeram todo um trabalho com o TikTok, com outras plataformas, para conseguir trazer essa marca para 2023. E hoje em dia voltou a virar febre. Verdade. E hoje em dia as pessoas não ligam mais o Hugo Boss só ao terno. Então eu acho que é um desses cases de sucesso que faz sentido todo mundo procurar cases de sucesso, porque é o que a Bruna falou, faz parte do segmento. Né? Talvez se eles estivessem numa indústria, por exemplo, completamente diferente, uma indústria de repente de ferragens, né? Eles teriam que pensar em outro tipo de estratégia. Mas eu acho muito interessante a gente entender isso. E uma das coisas que você falou é que às vezes a pessoa só compra o que precisa. É mentira. A gente não compra só o que precisa, né? A compra por impulso, hoje, ela representa no mercado aí mais ou menos entre 27% e 29%, aí, a última pesquisa que teve esqueci o nome do lugar. Mas eles fizeram uma pesquisa digital e aí de 27% a 29% das vendas hoje são por impulso. Então, você não compra nada por impulso que você realmente precisa, porque se você precisa de algo, você precisa se locomover ou entrar no site para achar tal coisa, né? E nosso segmento se beneficia muito disso, né? Então, a pessoa, ela tá lá, ela viu um perfume e ela viu escrito perfume fresco. Meu Deus, chegou o verão, vou comprar. E não é porque ela precisa, ela tem lá 4, 5, 6 perfumes. Mas ela viu que aquilo despertou um sentimento nela que ela nem estava esperando por aquilo, quando ela comprou. E isso é o que as lojas se beneficiam e o digital também se beneficia, né? Na loja, quando você está lá e um vendedor simplesmente fala para você, e esse sabonetinho aqui? E você cheira aquele sabonete, você acaba levando porque aquilo te gerou uma sensação. Verdade. E no site, você pode ter isso, por exemplo, quando você põe no seu carrinho e aparece, quem comprou também comprou isso. É uma forma também de você fazer a pessoa querer. No feed, a mesma coisa. Quando você tem um feed onde você não fala só sobre o mesmo assunto muito tempo, é a mesma coisa. Quando a pessoa rola, ela encontra um outro tipo de assunto que ela nem estava pensando e falou, nossa, a marca também trabalha, por exemplo, como a gente, com casa. Então, eu estava vendo perfumaria, mas eles também trabalham com casa. Então, eu acho que são essas oportunidades que fazem a diferença e as pessoas compram, sim, sem nenhuma necessidade, mas que fazem toda a diferença, né? O ato de comprar, ele comprovadamente, ele dá serotonina pra gente. A gente fica feliz em comprar, a gente não fica feliz em pagar depois a fatura. É bem verdade. Mas a serotonina gera uma sensação de felicidade, né? A gente fica feliz em comprar. E ainda mais o que a gente proporciona para as pessoas que são experiências. Então, imagina, isso é elevado ao dobro, ao triplo. Ela criou a necessidade de comprar ali na hora com o seu post. É isso que eu quis dizer. Ela precisou, olhou que chegou o verão e que aquele perfume é fresco, ela criou a necessidade que é comprar ali na hora. Exatamente. Olga, até aproveitando essa parte que você está falando da compra por impulso e tal,
Qual foi o principal desafio aí nas estratégias, na parte de comunicação, nas estratégias digitais, que você teve e que você transformou aquilo em um input de uma estratégia bem sucedida? Olha, foram tantas, né? Pareço jovem, mas já tenho 12 anos de carreira. Mas eu acho que, não sei se eu vou citar um desafio específico, mas eu acho que vale algo que está recente na nossa cabeça, né? Foi ano passado do Emily in Paris. Eu acho que foi, para a empresa, foi um grande diferencial que a marca trouxe. Um licenciado gigante com uma Netflix por trás. Então, a gente tinha uma série de questões contratuais e a gente tinha que fazer isso bombar, né? Isso aparecer. E o principal desafio era sair da bolha, né? Porque a Mahogany, ela tem lovers, pessoas que amam a marca, que defendem a marca. Então a gente tinha furar a bolha de não vender só para as pessoas que compravam Mahogany. Fazer outras pessoas conhecerem a Mahogany através da série. Então a gente fez toda uma estratégia de comunicação. Assim que a gente fechou o contrato, a gente criou um plano de comunicação, tanto a comunicação interna quanto com a agência. A gente criou um plano conjunto de como a gente iria atacar esse público, furar a bolha Mahogany para que eles viessem para dentro. E foi um sucesso, foi a fragrância mais vendida em dezembro do ano passado, né? Do ano retrasado, na verdade, que a gente vai... Tá voltando, né? Não, 2022, não foi? Não, 2022. 22. É verdade, pessoal. Estou aqui já, ainda tô pondo barra 23. Ainda não acostumou, por ainda isso. Ainda não acostumou, ainda não foi. Tá. Mas eu acho que é um grande desafio e que a gente conseguiu superar e furar essa bolha. E era uma bolha digital, né? Porque passa no streaming, não passa no cinema. Então a gente trouxe um pessoal do streaming para dentro da marca que virou consumidor e até hoje tem pessoas fãs que falam do produto. Então a gente fez toda uma estratégia também com influencers e também offline. Então a gente tinha dentro das lojas ações específicas para Emily, com a torre. Então eu acho que foi uma estratégia 360 que furou a bolha e que a gente conseguiu superar um desafio que até então era um pouco difícil, sabe? Posso complementar uma Sim. coisinha? Eu lembro dessa estratégia e eu tenho que falar que realmente foi um sucesso. Eu lembro sexta-noite, a gente fez um post no TikTok e, cara, bombou tanto, que a gente, era sexta-noite, eu subindo produto, liberando, porque tinha esgotado no site, mandando produto urgente pro nosso CD, porque a gente esgotou os produtos, as vendas. Foi um sucesso, realmente. Muito bom. E aproveitando que você falou, quais são as métricas que é essencial a gente medir? Por exemplo, a Olga fez uma estratégia, foi 360 mesmo, rompeu aí o digital, mas o digital foi o canal mais importante. Mas quais são as métricas que as pessoas precisam realmente estarem atentas para saber eficiência ou até virar um input para uma nova estratégia? Eu acho que a gente... uma coisa que a Olga falou lá no começo era na questão por exemplo, dos influenciadores, que às vezes você vai fazer uma estratégia que você quer um resultado e aí você contrata uma pessoa que tem 1 milhão, 2 milhões, sei lá eu quantos milhões de seguidores e que às vezes não vai te ter o resultado que você quer. Então, o que você tem que pensar? Às vezes um influenciador, às vezes pequeno, vai te trazer um resultado bem melhor. E o que seria esse resultado? Você precisa olhar a quantidade de pessoas que essa pessoa te trouxe. Então, quantidade de seguidores, quantidade de navegação que teve na sua... Por exemplo, se tiver um site relacionado, então a quantidade de navegação que teve no seu site, quantidade de conversões, então o quanto que isso me converteu, quantidade de produtos que foram vendidas, teve muito like, teve muito comentário. Então, tudo isso a gente precisa pensar. E no final do dia foi o que eu falei lá atrás, nas vendas. Então, é boa métrica para você saber se a sua campanha deu certo e se você vendeu bem. Bom, e aqui para finalizar, queria ouvir as duas. Na avaliação de vocês, quais são as estratégias digitais com maiores resultados, para ser generalista, né? Para a gente não entrar aí, mas no que vocês vivem, no que vocês viram e no aprendizado de vocês. Qual a estratégia digital de maior resultado? Posso começar?
Eu acho que assim, não tem, foi o que a Olga falou, não tá cravado numa pedra, não é uma planilha de Excel que vai trazer um resultado no final, e tem erros e acertos. Eu acho que você precisa ter um histórico, para você ter esse histórico, você precisa errar e você precisa acertar. Então, eu acho que você precisa entender, eu acho que a maior estratégia para o seu negócio dar certo, é você precisa entender o seu público. Você precisa, a Olga falou dessa questão do local, né? Da gente fazer campanhas locais. Cara, ninguém melhor que saber o seu público é quem tá lá na ponta e quem conversa com ele. Você precisa conversar com ele, você precisa entender que aí sim dá match. Porque quando você conhece o cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, e falando de uma forma tanto micro quanto macro, porque no micro você pode saber o que está acontecendo se aconteceu alguma coisa com algum parente, o pet faleceu, alguma coisa assim. Você fica sabendo de tudo isso e você cria essa aproximação, você cria um relacionamento. E no macro a mesma coisa, a gente precisa entender quem é a minha cliente, se é mulher, se é homem, quantos anos ela tem, onde ela mora. Eu preciso criar esse relacionamento, eu preciso criar essa conversa com o meu consumidor. Porque sem o meu cliente, eu não tenho negócio. Então, eu acho que, falando de uma forma muito geral, eu acho que não tem uma estratégia que eu vou falar pra você, falar, faz isso, que nem a Olga falou, o guru da internet. Faz isso que isso vai dar certo. Não tem uma fórmula mágica. Mas tem você conhecer o seu consumidor, você entender o que ele quer, mostrar para ele o que é o seu produto. E aí sim você vai ter sucesso no seu negócio. E você, Olga? Olha, eu acho que quando a gente fala de marketing, né, a gente vai descendo, né? Então, a gente tem canal, se é on-off, a gente tem veículo, né? Então, se é TV, internet ou jornal, por exemplo. E aí, a gente tem a mídia, né? Então, se a gente for para o digital, a gente vai para o digital, por exemplo, internet, e aí tem o tipo de mídia, que aí pode ser o formato, né? Então, assim, o que está bombando hoje é vídeo, né? Então, o algoritmo, ele entrega muito mais vídeo do que estático, a gente falando de rede social. O TikTok, logicamente, é só de vídeo. E ela que deu essa grande mudança, né? A gente tinha o Snapchat, todo mundo lembra do Snapchat, que era não tá foto. tão antigo assim, né? Não entrega né? idade. Não vamos entregar. Não era assim, mas era uma plataforma de fotos, né? Mas isso morreu. Então, assim, o Instagram tá lá e temos fotos, mas não é mais o que bomba, né? Então, assim, hoje em dia o algoritmo, ele tá privilegiando o vídeo. Então, se você for investir em uma plataforma de mídia, se você realmente quiser falar, Olga, eu quero investir numa plataforma de mídia, eu quero pegar o Instagram e fazer um vídeo que dê certo, nunca passe de 30 segundos. Então, hoje em dia, a mídia consumida... Os 3 primeiros segundos ele captura a atenção e aí geralmente as pessoas ficam até uns 16 minutos e depois elas vão pra lá, e se a pessoa estiver muito interessada ela fica até 30. Então nunca passe de 30 segundos nos seus vídeos, saiba para quem você está conversando. Então se é, por exemplo, um produto que ele necessita de uma explicação maior, de repente vale para um YouTube, vale você fazer um vídeo explicativo. Os creators estão muito na moda hoje, então creator é diferente de influencer, né? Então influencer é aquela pessoa que ela já tem uma influência dentro dela, ela é uma pessoa conhecida, né? Ela é conhecida pelos seus seguidores. E um creator é uma pessoa comum, que você pode pagá-la ou não, e ela faz um unboxing, ela faz um review do seu produto. Então isso também hoje em dia está muito na moda e tem muita marca pagando aí creator para colocar como se fosse um cliente comum que está recebendo um produto e é uma pessoa que está ali criando um material, um conteúdo para poder demonstrar. Então é isso que está em alta hoje, é isso que o algoritmo está entregando de verdade. Legal. Gente, foi muito bom o papo com vocês. A gente sabe que todo podcast passa muito rápido, mas espero tê-las aqui em breve novamente para falarmos de outras coisas, novidades, lançamentos. Espero tê-las aqui para dar mais insights aí, estratégias para quem está nos acompanhando. E para você que nos acompanhou, quero agradecer sua participação e aguarde que nós teremos novos episódios em breve. Tchau, tchau!